Eu, junto dos outros dois senadores, o senador Lazier e o senador Ana Amélia, almoçamos com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, discutindo os temas de interesse do Estado, a questão que nos preocupa muito, e eu faço questão de trazer à tribuna nesse momento, é o debate sobre a dívida dos Estados. Eu quero mais uma vez destacar aqui, como já fiz em outras oportunidades, senhora presidenta, lembrando que na última sexta-feira o Ministério da Fazenda acordou com os governadores o alongamento da dívida por 20 anos. Há quem diga que o ideal seria mais do que 30 anos. Em contrapartida, os estados deverão fazer o chamado dever de casa, ou seja, reduzir custos. Além disso, deverão ainda apoiar, segundo a vontade do governo, medidas do Executivo, entre eles, lembra aqui, o ICMS. Senhora Presidenta, além do alongamento da dívida, se assinou com um limite para operações de crédito de 20 bilhões para esse ano. Tenho certeza, por tudo que ouvi por parte do governador, que, embora o governo tenha mostrado essa disposição, o ideal para nós, senhora presidenta, eu diria que seria esse plenário aprovar um projeto que encaminhei junto com os outros dois senadores, que é o 561 de 2015, que propõe indexação dos contratos somente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, proibindo incidência de qualquer outra taxa ou cobrança de juro sobre os valores devidos. A proposta resolveria a questão dos estados e municípios. Tive a satisfação de encaminhar o projeto com o apoio dos outros dois senadores, repito, mas também com o apoio do governo do Estado. Quero dizer também que o governador do Rio Grande do Sul, ele teve encontro com o ministro da Fazenda, como também participaram o governador Fernando Pimentel, o governador Geraldo Alckmin, o governador Luiz Fernando Pezão, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, o de Alagoas, Renan Filho, do Piauí, o Wellington Dias, e também o daqui do DF, que é o Rodrigo Hollenberg, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o de Goiás, José Ellington. Em resumo, senhor presidente, eu sempre disse que essa dívida acumulada foi uma verdadeira agiotagem de décadas praticadas pela União contra seus entes federados. Por isso, quero mais uma vez dizer que esse projeto que apresentamos seria a salvação da lavoura. Quero ainda, senhora presidente, nesses minutos, registrar que estou percorrendo todos os estados do país, só faltam 4. Farei nesse fim de semana em Sergipe e Alagoas, para a discussão do PL da terceirização, do trabalho escravo, não aceitando, claro, o negociado sobre o legislado, e também discutindo a importância de que não se aprove aqui nenhuma reforma, nem trabalhista, nem previdenciária. Ninguém tem medo de discutir a Previdência. Ninguém tem medo de discutir a questão do mundo do trabalho, pode ter certeza disso. Eu tenho dados, tenho números que calçam esse debate. Agora, falar em reforma para retirar direito de trabalhador, de aposentado, não contem comigo que eu estarei fazendo bom debate aqui na trincheira do bem. Por querer reduzir direito dos trabalhadores e aposentados, não é nada de positivo. Esses ficarão na trincheira do mal. Essa é a minha avaliação. E aqueles que dizem, não, mas não é para os velhinhos já aposentados. Ora, os velhinhos aposentados têm filho, têm irmão, tem irmã, tem sobrinhos, todos trabalham. Ninguém quer uma reforma que venha prejudicar os 45 milhões de trabalhadores que estão na ativa trabalhando hoje, estão projetando a sua aposentadoria, seja para aqui 5, 10 ou 15 anos. Então, repito que estarei amanhã em Aracaju,
dia 25, a partir das 15 horas, na Assembleia Legislativa, e em Maceió, na sexta-feira, dia 26, também às 15 horas, na Assembleia Legislativa, juntamente com o representante de todas as centrais, federações, confederações, sindicatos, militantes sociais, Ministério Público, advogados, estudantes, o Fórum de Defesa dos Trabalhadores Ameaçados por as propostas que aqui listei, todos na luta de fazer o bem sem olhar a quem. Destaco ainda, senhora presidenta, que os dados, os números que eu apresentei naquela segunda-feira aqui, numa enorme e grande positiva sessão dos aposentados e pensionistas, eu repito aqui de novo. Eu não quero que retire direitos dos trabalhadores, mas quero sim que combate a sonegação, que foi 15 bi no ano de 2013, quase 14 bi em 2012, 13,1 em 2011, e segundo a Anfip, são dados relativos. A sonegação é muito mais do que isso, pode multiplicar por 5. Ainda tem a inadimplência de 35 bilhões. Não é mudando e fazendo com que a mulher trabalhe mais 10 anos que vai resolver isso. Mas como esse debate eu quero fazer com os senadores que legitimamente pensam diferente, e nós avisamos também que aprovamos hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, um ciclo de debate sobre Previdência Social. Vamos chamar todos, inclusive os que pensam diferente. Quero aqui dizer que, na última reunião do Fórum, todas as centrais, confederações de trabalhadores, todas unidas, disseram não à proposta de Previdência que está sendo divulgada atualmente. Agora, eu na comissão, e lá no Petróleo, no grande evento que esperamos no dia 27, vai ter mais de 1.000 participantes, nós vamos chamar todos, técnicos, estudiosos, auditores, fiscais, especialistas, nesse mundo da previdência pública e privada, para que todos coloquem o seu ponto de vista. Quero ainda, senhor presidente, nesse pouco tempo que me resta, destacar a audiência pública que foi realizada hoje pela manhã, presidida pela senadora Fátima Bezerra, lá na Comissão de Educação. Como corri lá e só participei da abertura rapidamente, deixo em plenário, então, o meu ponto de vista sobre o tema. Quero registrar que eu recebi ontem pela manhã, no meu gabinete, a professora Sandra Monteiro Lemos, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS. Ela é a coordenadora institucional do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência dessa universidade. Hoje, a Comissão de Educação realizou um importante debate sobre esta questão. No encontro, a professora, mais uma vez, me entregou uma nota discordando de repúdio, assinada pelo Fórum Nacional do PIBID, que foi encaminhado, inclusive, à Presidência da República, que aqui, como é uma nota pequena, senhor presidente, eu passo a ler. Diz a nossa querida professora da UERGS, a professora Sandra Monteiro Lemos. Viemos aqui no Senado da República manifestar com veemência o nosso repúdio à decisão do presidente da CAPES, Dr. Carlos Nobre, de excluir mais de 45 mil bolsistas do PIBID. Essa decisão foi divulgada por meio do ofício circular número 2 de 2016, de 18 de fevereiro desse ano, que informa o cancelamento dos bolsistas que completam 24 meses no programa e a eliminação automática das cotas de bolsa aprovadas para as instituições. Isso significa que os bolsistas excluídos não serão substituídos e os formadores do programa serão dispensados. De imediato, em torno de 3.000 escolas públicas poderão ser desligadas do programa. Essa medida desrespeita o compromisso do diálogo e transparência assumido em audiência pública recentemente no Congresso Nacional e em documentos oficiais emitidos pela diretora de Educação Básica. Mais que isso, coloca a CAPES
antes instituição de inabalável credibilidade em posição de agente isolado acima das leis, em que pese o seu compromisso de ampliar e incentivar o PIBID. De acordo com o estabelecido no Plano Nacional de Educação e na Política Nacional de Formação de Professores, o posicionamento unilateral revela força e autoritarismo e representa um flagrante retrocesso na vivência democrática que todos nós queremos para o país. O anúncio da CAPES atinge aspectos fundamentais dispostos no regulamento do programa. Em primeiro lugar, retira o incentivo à formação e provoca evasão dos estudantes, cursos de licenciatura sob o risco de fechamento desses cursos em instituições particulares e públicas e também, claro, no ensino superior. Depois, compromete a qualidade de formação quando desarticula a rede escola-universidade, interrompendo o modelo de formação comprometido com a superação dos problemas do ensino e aprendizagem. Por último, senhor presidente, o modo como a CAPES realiza o cancelamento das bolsas demonstra uma intenção nos projetos institucionais aprovados por 4 anos, impedindo o desenvolvimento das ações, gerando impasses diante da institucionalização do programa e ferindo a autonomia dos IES. Assim, a CAPES, se assim agir, estará decretando o fim do PIBID. Em nome do direito à educação para a democracia, solicitamos a revogação das determinações do referido ofício e a abertura imediata do diálogo, que eu acredito que, a partir dessa audiência pública, que tive a alegria de encaminhar, junto com a senadora Fátima Bezerra, a gente caminhe para o diálogo, para a conciliação, e que isso não traga prejuízo para 50 mil alunos e para, senhor presidente, cerca de 300 professores. Senhor presidente, usando o último minuto, e Vossa Excelência não precisa me dar mais um, eu quero só dizer que se encontra ainda em consulta pública a Base Nacional Comum Curricular, prevista também no Plano de Educação, é outro tema, e eu quero que esse debate seja aprofundado para que a gente possa, com o novo instrumento, buscar um caminho de elaboração de projetos pedagógicos que fortaleçam a escola no nosso país. Projetos temos bastante. Falta isso, senhor presidente, a vontade política de implementá-los. Eu defendo, inclusive, aqui, nesse pronunciamento que faço, sobre educação acessível e inclusiva, que se aplique a autodescrição, livros em braille e que seja dado acesso a todos, aquele que não enxerga, aquele que não ouve, aquele que tem que fazer a leitura pelo tato, os livros preparados nesse sentido. E nós podemos, com esse modelo de educação acessível e exclusiva, ofertar a todos para que eles possam se capacitar e estarem preparados até para usar a política de cota às pessoas com deficiência. Por fim, eu deixo registrado, mas vou ler o documento quando iniciar o debate sobre a questão do petróleo. Quero registrar o recebimento de carta dos petroleiros a respeito da Petrobras como total propriedade, eles falam aqui do pré-sal. Nos revela aqui, senhor presidente, nesse documento, porque que eles discordam do atual projeto que está em debate hoje na Casa, que fica, então, nos anais aqui do Senado da República. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e considere na íntegra todos os meus pronunciamentos, inclusive os dados da Previdência aqui. Se algum senador precisar, pode pedir cópia, onde eu desmonto aquilo que eu chamo a farsa do déficit da Previdência. Com todo respeito, eu já vi discurso dizendo que o déficit da Previdência é trilhões de dólares. Nossa Senhora, credo. Senador Paim, se Vossa Excelência me permite, eu sei que o seu tempo já acabou e a presidência preza para que todos usemos restritamente o tempo que nos é dedicado, mas eu não poderia deixar de fazer a parte em relação à Previdência, senador Paim.
Vossa Excelência tem razão, não vamos aceitar que ninguém mais diga neste país que a Previdência é deficitária. A Previdência não é deficitária. O que é a Previdência? É a somatória do que é arrecadado, das contribuições e do que é gasto, a superávit. O problema é que tem inúmeros programas sociais importantes, muito importantes, que estão embutidos. Entendeu, senador Paim? Porque com esse discurso não querem apenas reformar, mas tirar direitos. Não é justo, não é correto para com o trabalhador que todo mês, mesmo aposentado, contribui para a Previdência Social. Parabéns, senador Paim, estamos juntos. Cumprimento Vossa Excelência, nós sabemos muito bem para onde vai isso. É a privatização da Previdência, que nós não queremos. Os países que caminharam nesse sentido, todos os trabalhadores receberam o calote no segundo mandato, que contribui durante 20, 30 anos, o Estado, a União não tem responsabilidade nenhuma, faliu. É um investimento de risco, assim dito. Foi assim no Chile, foi assim até aqui na Argentina, foi no próprio Estados Unidos. Todos nós sabemos dessa história. Então, nesse momento, eu quero dizer que vamos lançar, inclusive, a Frente Parlamentar em defesa da Previdência Pública. Uma frente mista de deputados e senadores que vai fazer o que nós chamamos do bom debate, respeitoso, não agressivo, tenho certeza, mas em cima de números, em cima de dados, cada um baseado nos seus argumentos, prove que há Previdência. Temos inúmeros intelectuais e profissionais da área que escreveram artigos, estão à nossa disposição, e a frase é deles, não é minha. Nós vamos desmontar esse ano a farsa do déficit da Previdência. Toda a crise, eu vou terminar nesses 30 segundos, toda a crise que aponta, não só no Brasil, em outros países também, aonde que eles vão? Lá na Caixa da Previdência. E tiram de lá bilhões e bilhões. Todo mundo sabe, mas todo mundo faz de conta que não está vendo. Nós vamos acabar com essa farsa do déficit da Previdência. Obrigado, presidente.